coisa que, sobre aquilo que a gente estava conversando, da maternidade, o pai preocupar hoje em dia mais com a questão de estar presente é muito importante. Sim, não ser só uma carga da mãe, né? Exatamente. Talvez essa carga que as mães tenham é porque por muito tempo o pessoal colocou tudo na conta das mulheres. Uhum, O menino tá mal criado, é culpa da mãe. É uhum. tudo culpa da mãe. Por isso que a gente se sente tão culpado, porque a gente tem medo de como a sociedade vai reagir perante tudo isso. A gente fala assim: "Nossa, meu filho fez tal coisa". Nossa, vai falar assim: "A mãe que..." E não é exatamente isso. O Rude conversa muito comigo sobre isso e ele Uhum. fala: tem que tirar um pouquinho sua carga. Tem que tirar. Ele, várias coisas, assim, como trocar fralda, levar pra escola, ele faz assim tranquilamente e a Uhum. gente conversa e ele fala assim: eu não tô te ajudando, eu tô fazendo só a minha parte. Exato, a gente fala muito, né, de rede de apoio e tudo, mas o pai, né, ele não é uma ajuda, ele é o pai, ele tem que fazer a função dele, ele não tem que ser a ajuda para a mãe, ele tem que fazer a função dele, de educar, de trocar fralda, de fazer o que tiver que fazer, né. Exatamente. Infelizmente a gente sabe que não é a realidade da grande maioria, né, Exatamente. que os nossos maridos que fazem, e, né, os maridos fazem são uma exceção aí de muita gente, mas eu acho que a gente, aos poucos, tá virando essa chavinha, né? Então, Porque se a gente for pensar lá atrás, os nossos pais, era muito assim, o homem é o provedor da casa e a mulher cuida dos filhos, né? A gente vem dessa cultura de antigamente assim, hoje já não é assim, os dois trabalham, os dois, né, têm as suas funções ali, claro que nada impede de um ou uhum. outro, e hoje assim, tanto a mãe quanto o pai podem ficar em casa e cuidar da criança, mas hoje a gente já tem mais essa divisão de tarefas e isso se inclui na maternidade. O pai, se ele decidiu ser pai, ele tem que fazer, cumprir com o seu papel ali, assim como a gente tem que cumprir com o nosso. Meu pai fala que queria ter 10 filhos. Eu Já falo assim: teve é porque você 5? não trocou nenhuma fralda. E ele não trocava fralda. Eu falei: é porque você não trocou uma fralda. Se você trocasse fralda, eu duvido. Fralda é tipo assim, brincando, É, um porque fralda é o exemplo, menor né? dos problemas. Assim, o meu pai é impressionante. Ele é super, assim, paizão e tal. Mas não era aquela coisa de, trocar fralda, levar pra escola, tá na Aham. rotina. O que é o difícil é a rotina. É tipo assim, Uhum. você trocar a fralda um dia, você cuidar um dia, é super tranquilo. Uhum. Agora, todos os dias, a rotina, não esquecer o horário da escola, o horário da mamada, como que fez a mochilinha, não esquecer os detalhes. Então, a rotina é o mais pesado. E assim, Sim. nem de longe, gente, trabalhar fora. Antigamente, que as mulheres cuidavam de casa e o homem trabalhava, e eu falo assim, gente, era muito injusto para as mulheres, porque eu falo assim: você cuida das crianças e da casa inteira e ele sai para trabalhar, só para Uhum. trabalhar. Gente, cuidar da casa e cuidar das É a parte crianças mais difícil. é a parte mais E aí as difícil. pessoas ficam, ai, você só fica em casa com os filhos? Tipo, como Oi. assim? Só? Oi? Faz muito mais do que se saísse pra trabalhar, porque é muita coisa. Exatamente. Tem um dia da semana que eu sempre tiro para ficar com os meninos, e aí eu faço toda a rotina com eles e tudo. Uhum. E eu falo, gente, eu posso ter 30 reuniões no dia. É muito mais tranquilo, porque a criança, ela demanda de você o tempo inteiro a sua Uhum. atenção, não é ficar, tipo assim, no telefone com eles. Não, eu falo assim, não, gente, telefone aqui, eu pego Uhum. raramente e vou ter a rotina deles. Uhum. Gente, Até demanda. uma coisa até que eu falei com a minha mãe, assim, ela falava, não, você não me responde e tal. Eu falava, "Mãe", eu sempre fui uma pessoa que respondia rápido, muito rápido o WhatsApp. E eu falo, não dá. Tipo assim, eu tô cuidando da Gigi, agora ela tá numa fase começando a andar, segurando nas coisas. É 24 horas do lado, porque toda hora cai, bate, não sei o que, então você tem que estar ali. E aí, eu não consigo estar ali mexendo no celular, você não Não. consegue, você tem que estar focado no que você tá fazendo. Então você fica ali, tal, cercando, e aí ela fala isso, você não me responde. Eu falo, se é urgente, liga, porque eu não tô 24 horas no celular, eu tô ali. Quando eu tô trabalhando, tudo bem, eu tô ali, tô no computador, mas tem horas que eu, tipo, largo tudo, ou até às vezes consegue fazer uma coisa, mas depende da situação, né? Com Então a certeza. gente acaba tendo que focar. A gente falou um pouco de pressão, mas eu queria também falar de outra questão envolvendo isso, né? Que é as mudanças do nosso corpo. A gente passa pela gravidez e depois pós-parto, amamentação, o corpo muda. Como que você lidou com essas mudanças? Eu tive duas fases, assim, a do Davi e a do Noah. Uhum. Com o Davi, eu tive muita pressão
E porque a gente começa a acompanhar muitas mães. E a gente, poxa, tem 3 meses, ela já voltou, já tá com o corpo normal. E a gente começa a se comparar. E não é uma comparação saudável, sabe? E Uhum. eu sentia isso. Eu tinha pressões e pressões, assim, na minha cabeça. E eu queria me sentir bem com o meu corpo. E eu sempre tive complexos com o meu corpo e dificuldades de aceitar o meu corpo de várias formas. Eu Uhum. sempre me achei, assim, muito pequenininha e aí eu sentia que qualquer roupa não vestia bem, aí eu queria estar sempre muito magra, que me deixava com os braços mais longos. Então, o meu corpo, eu nunca me sentia muito confortável com ele. E aí eu comecei a entrar em pressões na minha cabeça, no Davi, e querer, tipo, emagrecer muito, cumprir Uhum. metas, tipo, exorbitantes, sendo que, tipo, gente, eu acabei de ter um filho. Uhum. E por quê? Por que eu tô fazendo isso? E você entra num questionamento e ao mesmo tempo você continua fazendo a mesma coisa. Porque o seu cérebro não tá preparado para aquilo que você quer. Então você tem que treinar muito ele para ele começar a reagir conforme você espera. Então eu queria muito me sentir bem com o meu corpo. Então eu comia só, por exemplo, macaxeira, tipo, comidas, eu não deixava de comer carbo, senão eu sentia que eu não produzia tão bem o Uhum. leite. Então eu comia direitinho e aí eu comecei a emagrecer muito, porque eu comia regrado, direitinho, mas regrado, tipo ovo, bastante ovo e tal. E aí eu emagreci. Assim, me senti bem com o meu corpo, comecei a me sentir bem. Só que o corpo, mesmo você emagrecendo, ele não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo. Muda, alguma coisa ali muda muito, né? Não dá pra explicar. Parece que a estrutura já não é mais a A mesma. pele não é mais a mesma. Exatamente. A barriga não é mais a mesma. Tem uma série de coisas que influencia. E assim, para quem tem esse complexo com o corpo, é muito difícil. É muito difícil, porque a gente fica no detalhe, então você tem que treinar muito sua mente. O Noah, eu fiz uma série de coisas diferentes. Porque quando eu tive o Noah, eu e meu marido, a gente conversou em não ter mais filhos. A gente falou, não vamos ter mais. Não é uma coisa certa sobre não ter. Eu até Uhum. falo assim, eu quero ter, eu quero ter. Mas pela vida que eu levo, eu me questiono muito se eu tenho condições assim. Tenho condições financeiras para ter outro filho? Tenho condições financeiras para ter outro filho. Mas eu tenho condições, por exemplo, de estar com os meus De filhos, de dar uma tempo, de. qualidade de tempo, de. Uhum. Então você não tem só a questão financeira para os seus filhos, você tem outros tipos de questões. E Uhum. foi o que aconteceu com o Noah. Aí eu falei, eu não vou ter mais filho. Foi uma das coisas que a gente tinha decidido, que, assim, tá em aberto, gente. Eu não tenho como. Não é uma certeza, Não né? é uma Tudo pode certeza. acontecer. Aí eu falei pra ele, eu tinha um sonho lá atrás de colocar silicone, porque meu peito caiu, assim, bastante. E aí eu falei, depois que o Noah desmamasse, eu vou colocar silicone. Eu já tinha isso na minha cabeça. Uhum. E aí, quando o Noah teve bronquiolite, ele não conseguia mais mamar. Ele teve bronquiolite, ele tinha 3 meses. E aí ele não conseguia, porque na época que a gente foi pro hospital, ele tinha dificuldade, né? Porque tá tudo Tudo entupidinho. entupido, é. Então ele tinha que fazer muita força e não conseguia mais amamentar ele direito. E foi aí que ele começou a desmamar. Aí, com 5 meses, ele já não tava mamando quase nada. E aí, com 6 meses, eu coloquei silicone. Aí, coloquei silicone, aí eu falei, sabe uma coisa? Eu vou fazer lipo na minha barriga, porque eu quero tirar, tipo, essa gordurinha. Porque, por mais magrinha, eu sempre fui muito magra. Uhum. Eu sempre tive, tipo, uma gordurinha que me incomodava. E aqui atrás também. Aí eu falava, eu vou tirar. Aí foi isso que eu fiz. Tipo, eu tirei, que não deixa de ser uma cobrança e Sim. como que fala? Você se rende. Não é que seja ruim, gente. Eu não sei explicar. Você acaba não se sentindo confortável com o seu corpo e você busca recursos. E graças a Deus, assim, tem alguns recursos hoje em dia. E hoje em dia eu tô me sentindo melhor com o meu corpo. Mesmo assim, me cobro muito. Mas, Fabi, eu Uhum. sempre fui assim com o meu corpo. Desde antes. Desde E aí, antes. você acha que ter passado por essas mudanças na gravidez te fez não te reconhecer? Porque muita gente passa por essa questão de, não estou me reconhecendo, né, na maternidade, porque a gente perde aquela pessoa que a gente era antes, Sim. de corpo, mas de outras questões também, né? A gente muda muito com a Até as maternidade. roupas, a gente não consegue se identificar mais com as roupas. A gente É. olha pro armário. Eu, hoje em dia, olho pro meu armário e falo, meu Deus, o que é isso? Não consigo usar isso mais. E é uma questão muito mais que você mudou a cabeça. Eu Uhum. não sei explicar isso. Parece que seu corpo passou por uma transição
E você nunca mais vai ser aquela pessoa que você era. Eu não sei A gente explicar. até falam assim que quando o puerpério e tudo é um período de luto pela pessoa que a gente era antes. Porque a gente começa realmente a se dar conta, porque na gravidez a gente fica naquele, tudo vai mudar, mas a gente não tem essa noção. E aí quando nasce, você começa a viver ali tudo isso, você começa a ter essa noção de que aquela pessoa que existia antes, ou aquele casal, a vida que você levava antes, não existe mais. Não que você, né, a gente fala, gente, meu Deus, nunca mais vai fazer nada. Não, não é isso. Mas sempre vai ser diferente. Então, não é que você um dia vai pegar do nada e viajar? Vai. Mas vai ser diferente. A sua preocupação vai ser outra. Você não vai ter a tranquilidade que você tinha antes. Sim. Então, sempre vai ter aquela questão. Então, o corpo muda, as nossas prioridades mudam. Então, às vezes, eu pensava de uma forma de, eu quero isso, isso, isso. Hoje eu penso, não, pera, e pra minha filha? Isso. Então, a gente muda muitas questões. Então, falam isso, que o puerpério também é um período de luto pela pessoa que a gente foi. Vocês acabaram de assistir um pedacinho desse episódio aqui no canal de cortes, mas se você quiser assistir o episódio completo, tem link aqui embaixo na descrição. Tem lá no meu canal do YouTube Fabi Santina e tem também nas plataformas de áudio, mas tá tudo aqui na descrição. Vai lá assistir.